Graça e paz em nome de Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao programa A Minha Vida é um Testemunho. Para você que nos acompanha do Facebook e para você que nos acompanha da YouTube, fica ligadinho a este programa até o finalzinho. Para hoje temos uma convidada super especial. Seja muito bem-vinda, irmã. Queira, por favor, apresentar-se, diga o seu nome e apresente-se ao público. Ao China, eu respondo pelo nome de Nelly Shaw. Quem é a irmã Nelly Shaw? Irmã Nelly Shaw é uma jovem de 28 anos de idade, funcionária, trabalho com estética e também vendo roupas que importo da China. E especificamente estou a falar de saias. Muito obrigada, irmã Nélia. Irmã, como conheceu o ministério profético de Cristo? Há um tempo atrás eu estava a passar por alguns problemas, né? Como uma jovem, na altura eu tinha 25 anos de idade. Como uma jovem normal, sempre olhava para a minha vida e não via nada a andar. Então eu sempre me perguntava, afinal de contas, o que é que está a acontecer comigo? E num dado dia, eu sempre fui uma pessoa que guardava os problemas sempre dentro de mim. Num dado dia, eu estava a caminhar para o mercado, sim. E naquele dia eu disse a Deus, eu já não vou questionar mais nada. No momento em que o Senhor quiser operar na minha vida, o Senhor vai fazer. Porque eu sempre questionava, sempre perguntava a Deus. Então, naquele dia eu disse, a partir de hoje eu não vou questionar mais nada. E disse, no momento em que o Senhor quiser operar na minha vida, o Senhor vai operar. Mas uma coisa eu te peço, me envie alguém, porque eu sozinha não vou conseguir. E calei. Um tempo depois, eu conversei com uma amiga, que na altura também era colega de faculdade. Conversei com ela e expus o que eu gostava de passar na altura. Então, ela simplesmente disse, Nelly, busca Deus. E foi a partir daquele dia que depois, passando alguns dias, ela apresentou-me um ministério. Foi a partir daí em que a minha vida depois deu um outro rumo. E há quanto tempo está no ministério? Quando é que entrou no ministério? Eu entrei no ministério em 2022. E está lá mais ou menos há quantos anos? 2022 não foi 2022, mas em 2022 eu não ia frequentemente, porque onde eu morava havia muita limitação de sair aos domingos, então ia só uma vez a outra. Só foi em 2023 que eu efetivamente sempre ia, sempre que tem reuniões, eu sempre ia. Então são 3 anos. Ok, obrigada, irmã Nélia. A irmã disse aqui que a sua vida estava bloqueada. Não tinha brilho, não tinha nada e não via nada andar na sua vida. Exato. Gostávamos de saber exatamente o que não estava a andar, exatamente o que estava parado, o que estava bloqueado. Bom, na altura eu estava ainda na faculdade, eu já estava quase a terminar, porque comecei em 2017. Quando eu ia à faculdade, sim, estudava, mas quando chegava à altura dos testes, eu sempre esquecia a matéria. Eu poderia estudar, dar tudo de mim, mas chegava à altura dos testes, estudava. Foi um sacrifício mesmo de chegar até o fim da faculdade, mas eu consegui chegar. Consegui escrever, graças a Deus consegui escrever. Quando já chega a altura para chamarem para defender, não chamavam. Chamavam colegas, sim, mas o meu nome nunca estava na lista. O primeiro bloqueio já é na vida acadêmica. Emprego também, negócio, fazia alguma coisa, mas sempre depois, no meio, dava tudo fechava. Clientes iam embora. Faculdade também esquecia, na altura dos testes, que chegou a altura de defender, também não chamavam. Emprego também, sempre metia currículos, ia para a cidade, procurava empresas que estivessem a recrutar, até recebiam os currículos, mas na altura de chamar já não chamavam. Então era vida acadêmica, vida financeira, vida sentimental também. Na altura eu tinha um namorado, mas sempre em problemas mesmo. Então eram todas as áreas da minha vida que estavam cheias de problemas.
Então, eu, quando expus o problema, a minha amiga, ela depois me apresentou ao ministério. E quando eu cheguei no ministério, não tinha nada realmente, mas naquele dia, o profeta Daniel orou por mim. Não demorou muito tempo. Eu consegui defender. Foi em maio. Não, em maio eu consegui emprego. Dia 16 de maio eu comecei a trabalhar. Então, no mês seguinte, dia 14 de junho, eu fui defender minha monografia com 14. E a partir daí as coisas já começaram a fluir. Eu comecei depois de um tempo, comecei a empreender, a vender saias e até hoje estou a vender saias. Ok. A irmã Nelly disse aqui que era uma pessoa fechada, não conseguia falar dos seus problemas e, a dada altura, já havia decidido não falar mais nada, somente ficar à espera. Gostávamos de saber o que lhe impulsionou a falar com a irmã, com a colega da faculdade, na altura em que decidiu se expor ou expor a tua situação. O que lhe impulsionou? Vai me ser um bocadinho difícil dizer o que me impulsionou, porque eu não sei. Eu realmente não sei explicar o que me fez, porque eu sempre chorava no quarto. Todos os meus problemas eu descarregava com lágrimas no quarto, sozinha. Eu a perguntar, afinal, o que está a acontecer? O que está a acontecer? Mas não tinha nenhuma resposta. Nunca quis levar os meus problemas para as pessoas. Mas naquele dia, eu cheguei em casa, acredito que estava voltada da igreja. Na altura ainda não havia entrado no ministério. Eu estava voltada da igreja e simplesmente entrei no telefone, mandei um áudio para ela a explicar exatamente tudo o que estava a acontecer. Expliquei tudo, mas dizer o que tocou em mim, o que me incentivou a falar com ela, eu não sei explicar, mas acredito que foi mesmo Deus que veio, desceu e disse que essa é a pessoa certa, essa é que vai te levar para casa. E foi realmente ela que me levou para casa. Muito obrigada. Disse que estava no ministério há sensivelmente 3 anos. Desculpa. Durante esse período que conheceu o ministério profético de Cristo, começou a frequentar o ministério. Gostávamos de saber o que Deus fez na tua vida através desse ministério. Primeiro foi a transformação no ramo espiritual. Eu não dormia, tinha maus sonhos e eu tinha problema de sentir como se tivessem pessoas ao meu redor. E eu não dormia com lâmpada acesa, tinha muito medo. Então, entrei no ministério, tive a oração de libertação e isso passou. Também no que diz respeito aos bloqueios que eu sofria na minha vida. Foi quando eu entrei no ministério que esses bloqueios também cessaram. Foi quando eu consegui um emprego, consegui defender, Deus restaurou o brilho que já não existia em mim, porque estava extremamente magra e sofria muito de, como eu posso dizer, angústia. Era normal estar a andar na rua, de repente começar a chorar. E ficava muito triste, extremamente triste. Mas depois que eu entrei, conheci a Deus, recebi orações, e essas coisas todas passaram. Hoje eu estou aqui, o brilho foi restaurado, as minhas coisas foram restauradas e os meus caminhos foram abertos. Isso graças a Deus da IGGCOM, do profeta Daniel. Amém. Deus é bom a todo tempo. Amém. A irmã esteve aqui a explanar aquilo que Deus fez na tua vida, né? E antes de entrar no ministério, ou seja, dos 3 anos atrás, para lá atrás, como é que era a irmã Nelly? Como é que era o seu caráter? Como é que era a sua personalidade? Como é que era a sua vida no passado, antes da caminhada com Cristo? A irmã Nelly era aquela que também consumia as coisas do mundo. Eu bebia e fornicava. Essas são as 2 coisas do mundo que eu fazia. Mas no momento em que Deus decidiu me levar de volta para casa, Ele tirou a vontade, tirou o desejo pelas coisas do mundo.
eu estava assim no mundo, mas eu fazia aquelas coisas, já estava consciente de que eu estava a fazer coisas erradas. Então, depois de um tempo, eu decidi comigo mesma, dentro de mim mesma, que não, eu vou parar isso, vou deixar de fazer essas coisas e vou seguir a Deus. Não foi fácil, não é realmente fácil. A fornicação, por exemplo, eu tentei por um tempo deixar, mas depois nós voltamos. Voltamos, então quando a decisão realmente chegou, quando o cansaço realmente chegou, quando a consciência de que tu não vais ultrapassar os seus problemas se estiveres a misturar os dois mundos, porque não é possível tu estar no mundo e estar com Deus também. E no processo de libertação, tu não podes, tem coisas que tu tens que deixar de lado, que é para a libertação poder ser permanente. E a fornicação era uma delas, era uma porta que o diabo usava para se manter na minha vida. Então, depois de um tempo, eu decidi, conversei com ele, eu disse, continuar nesta vida não será mais possível, porque eu já decidi que eu quero seguir a Cristo. E seguir a Cristo também implica fazer renúncias. Renunciar a certas coisas. E uma das renúncias que eu quero fazer é isso. Tu aceitas entrar comigo? Porque eu gostava, na altura gostava da pessoa, já estávamos juntos há muito tempo. Aceitas entrar comigo nisso? Vamos continuar sim juntos, mas vamos parar. Então a pessoa disse, não tem como, nós já estamos a vir juntos com um tipo de vida para de repente parar. Então eu disse, tá bem, infelizmente teremos que parar por aqui. E terminamos. Então foram essas coisas que eu deixei do mundo e escolhi seguir a Jesus. Muito bem. Nós sabemos que quando estamos no mundo, quando estamos na caminhada sem Cristo ou sem Deus, existem pessoas à nossa volta, existem amizades, ambientes, concepções, mentalidade diferente daquela que nós adquirimos quando estamos na caminhada com Cristo. Nesse âmbito de transição, a irmã perdeu alguma coisa nesse tempo de transição da caminhada sem Cristo para a caminhada com Cristo. Perdeu algumas amizades, informou agora que teve que terminar o relacionamento que tinha. Perdeu algumas amizades, perdeu alguma interação com familiares. O que aconteceu? Como é que é a vida da irmã Nelly agora? Sim. Na altura eu estava a viver com Deus, sim, na liberdade. Então teve um tempo que Deus já estava a colocar em mim que eu deveria sair de casa. Eu deveria viver sozinha e agora eu estou a viver sozinha. E eu acredito que essa é uma das formas que Deus usa para falar comigo. Ele coloca um desejo dentro de mim. Que se eu não fizer aquilo, eu não tenho paz até alcançar aquela coisa. E como é que eu consigo discernir se é ele ou não? Se aquilo que ele está a dizer vai de acordo com a palavra dele, porque tudo quanto ele fala conosco está escrito. Então, se estiver escrito, se estiverem algo com base nas escrituras, com certeza ele a falar comigo. Então, eu perdi sim contatos com alguns familiares porque alguns não estavam a aceitar com que eu saísse de casa. Perdi contactos de familiares, mas até aqui está tudo bem. Está tudo bem. Aqueles que deveriam estar comigo agora estão comigo. Muito bem. Durante a caminhada, né? Durante o processo de conversão, de anticristão para cristão, existem renúncias, existem coisas que a gente abre mão, não somente físicas, mas caráter também. Existe um caráter que nós abrimos mão para adquirir um outro. Existem desafios que nós enfrentamos, batalhas que enfrentamos com os defeitos que nós mesmos temos, né? Para adquirir novos durante a nossa caminhada com Jesus. Então, gostava de saber quais são esses desafios, esses desafios que a irmã possa ter enfrentado durante esse processo de conversão. E o que tem a dizer para as pessoas que passam as mesmas dificuldades? Bom,
Seguir a Jesus não é fácil. Nós todos os dias vamos enfrentar desafios, mas uma coisa nós temos que ter certeza: em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. A vida lá fora é extremamente difícil. Ahm, eu já disse antes que eu tinha a minha vida não avançava, mas hoje ela já está encaminhada. Então, para as pessoas que estão lá em casa e que se calhar podem estar a passar por algum problema, algumas pessoas sofrem de depressão, algumas pessoas, assim como eu, têm a vida estagnada. Então, do mesmo jeito que eu consegui me abrir com alguém e pedir a Deus que me enviasse alguém também que pudesse me ajudar. Porque os bloqueios que eu sofria na arena espiritual, aquilo representa uma prisão. Então, não tem como uma pessoa que está presa soltar-se a si mesma. Sempre tem que vir alguém que já está do lado de fora. E essa pessoa que estava do lado de fora para a minha vida foi o profeta Daniel. Foi quem Deus usou para me ajudar. Então, para a pessoa que está em casa e que enfrenta problemas, eu aconselho sim a procurar um homem de Deus com o chamado de libertação. Conversa, expõe aquilo que está a passar sobre a sua vida. Tem sim pessoas que Deus ungiu para especificamente para cada um de nós, né? Para resolver os problemas que nós passamos. Então não devemos não ficar acanhados, assim como eu um dia fiquei. Temos sim que falar, expor aquilo que nós estamos a passar, que assim alguém em algum lugar vai ajudar. Deus sempre coloca alguém, sempre vai colocar alguém no nosso caminho, que é para servir de ponte para a graça dele sobrecair sobre as nossas vidas. Então, quem Deus usou para transformar e mudar a minha vida foi o profeta Daniel. É através dele que Deus derrama a sua graça sobre mim. Os bloqueios quando eu estava a passar, através das orações dele, as orações que ele fez, tudo isso cessou. Então, devemos sim nos abrir com as pessoas, conversar e expor aquilo que nos inquieta. E, em particular, sempre buscar a Deus. Expor sempre para Deus aquilo que está dentro de nós. É verdade, sim, que Ele sonda os nossos corações. Ele sabe tudo quanto está dentro de nós. Mas Ele também quer nos ouvir. Quer saber de nós o que é que nós queremos. Então, vá a Deus, peça a Ele. Diga: Senhor, eu não estou a aguentar sozinha. Por favor, me envie alguém que vai ajudar. Senhor, eu não consigo sozinha. Ainda que pareça que ele não está a ouvir, mas ele está a ouvir. No momento certo, ele vai enviar essa pessoa. E aqueles problemas que tu estás a passar, tu vais perceber em dado momento que tudo vai silenciar. Tudo aquele barulho, todo sufoco, toda angústia, toda tristeza, em algum momento vai passar. Ele vai restaurar a paz, vai restaurar a alegria, vai restaurar o brilho. Então, é isso. Quem está a passar por dificuldades deve buscar a Deus. Muito obrigada, irmã. A irmã disse que por muitos anos esteve angustiada, esteve triste e não conseguia se expor, né? Ou apresentar as suas dificuldades, justamente porque não via resultados na sua vida. Nós sabemos que existem muitos jovens que acabam procurando o curandeirismo quando vê que as coisas não estão a andar realmente, quando vê que as coisas estão bloqueadas. Nem todos são chamados por pessoas mais velhas, lhes acompanham para o curandeiro, mas ele sozinho acha que pode ir procurar solução porque esperar realmente é agastante. Uhum. A irmã Nelly conseguiu esperar sem recorrer a essas áreas. Gostava de saber o que lhe motivou a esperar, para sentar em Deus. Bom, eu não talvez eu não tenha dito, né? Mas os meus pais, uma vez, porque meu pai sempre disse que não, vocês não podem buscar, porque vocês têm que buscar a Deus, têm que buscar a Deus.
Mas uma vez, eu acho que ele estava extremamente preocupado mesmo. O que é que está acontecendo comigo? Eu já tinha 25 anos. Ele já estava à espera de ver resultados na minha vida. Ele chamou, sim, mas o senhor era um senhor Mazione. Era um senhor Mazione. Ele chamou a ele para casa. Porque por minha causa. Ele disse, não, tem que ver os problemas da minha filha, não sei o quê. Então, depois eles fizeram aquele tratamento que era para fazer um banho, não sei o quê. Só que aquilo estava a me incomodar, mas como estava ali minha mãe, meu pai, e na altura eu ainda não tinha decidido que sim, realmente eu vou seguir a Cristo. Eu fiz o que eles mandaram para fazer, mas depois à noite, quando eu entrei no quarto, eu perguntei para mim mesma, mas o que foi que tu fizeste? Aquilo foi um arrependimento de eu dizer, Senhor, desculpa. Eu sei sim que minha vida está um caos, mas eu não deveria ter feito o que eu fiz. Então, a partir daquele dia, nunca mais. Eu nunca saí sozinha para ir procurar. E meus pais também, quando eles vieram a dizer, mas não, tu tens que ir buscar, porque Deus te ajuda. Eu disse, foi isso quem disse, foi minha mãe. Eu disse, mamãe, eu já estou em Deus. Eu não vou procurar mais nada. Mamãe está a ver agora que a minha vida, desde que eu decidi buscar a Deus, que eu decidi entrar no ministério onde eu estou, a minha vida mudou. Ela, mas não, tu tens que buscar, porque tu já estás grande, teu relacionamento está em problemas. Eu disse, mamãe, eu não vou fazer mais nada. A partir de hoje, eu só vou ficar aqui onde eu estou, vou buscar a Deus e não vou me meter mais nesses assuntos. Então, a partir de lá para cá, eles respeitam a minha decisão, respeitam aquilo que eu escolhi e nunca mais me impuseram ou me deram essa alternativa de ir buscar. Mas sim, existem jovens no mundo que por si só vão à busca de ajuda, vão aos curandeiros para buscar ajuda. Mas não é eu, em particular, quero dizer a esse jovem que de certeza está a ouvir, curandeiro não vai trazer aquilo que tu desejas. Ele até pode dar sorte, não sei o quê, mas dentro de ti tu vais perceber que não estás no lugar certo, porque realmente não estás. Aquele que vai restaurar tudo quanto tu desejas, vai restaurar a tua vida, é Deus. Somente Ele. A palavra diz que vinde a mim todos os que estás cansados e oprimidos, que eu vou vos aliviar. Todo o nosso fardo nós devemos entregar nas mãos de Deus. Todas as nossas dificuldades nós devemos entregar nas mãos de Deus. Se tu estás a passar por uma dificuldade, tens alguma coisa que sozinha não estás a conseguir gerir, assim posso dizer, busca Deus. Não é fácil esperar em Deus, não é fácil. Eu posso dizer que não é fácil. Em algum momento tu vais ficar, mas ficar mesmo. Mas eu tenho a certeza que a melhor decisão e a melhor escolha que um ser humano pode fazer é seguir a Cristo. Espera, no momento certo, no momento em que ele decidir que é agora que eu tenho que resolver os problemas da minha filha, ele vai resolver e de uma forma extraordinária tu vais olhar e ver, realmente não seria possível se fosse a mão do homem, só Deus poderia fazer isso por mim. Então não procurem ajuda em outros lugares, busquem a Deus, procurem se achegar a Ele, procurem conhecer mais a Ele, entregar tudo, absolutamente tudo a Ele. Espírito, alma e corpo, tudo. Que Ele vai solucionar os nossos problemas. E não só vai restaurar a nossa paz interior, a nossa comunhão com Ele, que é o melhor que a pessoa pode ter. Enfrentar dificuldades, mas enfrentar dificuldades com paz interior é diferente de enfrentar dificuldades com perturbações dentro de si. Ter aquela certeza que sim, hoje eu não tenho, mas amanhã terei. É muito gratificante e faz bem a nós mesmos. Estarmos, talvez, eu assim como vivo sozinha, posso não ter dinheiro, se calhar, talvez, para pagar a água. Sim, aquilo antes poderia me ter a paz, mas eu tenho a certeza que hoje posso não ter, mas tenho um Deus que é provedor. Aquele que colocou o desejo de eu me isolar vai prover por mim
porque Ele abençoa as minhas mãos e através do meu trabalho, Ele vai suprir as minhas necessidades. Ele nunca vai te tirar de um lugar e não te dar sustento. Então, em tudo, buscar em primeiro lugar a Deus, que tudo Ele vai fazer não vai fazer por nós, mas através de nós, Ele vai operar. Sim. Ok, muito obrigada, irmã Nelly. Nós estamos muito felizes por saber que a irmã está bem nessa caminhada com Cristo, por saber que a irmã já tem paz, a paz que sempre procurou e não encontrava, porém hoje achou. E louvamos a esse bom Deus que tem estendido a sua mão graciosa sobre a sua vida e que Deus continue lhe abençoando abundantemente e que sejas muito feliz na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Amém. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Chegamos ao fim deste que é o programa A Minha Vida é um Testemunho. E até a próxima. Este é o Ministério Profético de Cristo, a Casa da Palavra e da Libertação.